Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos, estamos falando sobre contratos futuros e nesse vídeo nós vamos falar como encerrar uma posição em um contrato futuro, né? Closing a futures position, como encerrar a posição em um contrato futuro. Então olha só, existem duas principais formas de eu encerrar uma posição em um contrato futuro. Quais são essas formas? Uma delas, a gente já viu e que também vale para os contratos a termo, que é o quê? Eu fazer o settlement do contrato e ir para o fim do contrato, ir para o delivery do meu underlying, né? Então é entregar o underlying conforme especificado no contrato. E aí a gente já viu que o contrato, dependendo do tipo de contrato, eu tenho entrega física ou eu tenho liquidação financeira, cash settlement. Então, entrega física ou liquidação física ou liquidação financeira. Então, cash settlement, um exemplo, né? Se você negociar um contrato futuro de uma cesta de ações, de um índice de ações, então na bolsa aqui no Brasil tem o índice futuro, né? O índice Ibovespa futuro. Então, a liquidação desse negócio não é ir lá entregar uma cesta de ações, não tem isso. Você vai fazer uma liquidação financeira do valor que você está negociando o índice contra o valor que acaba lá o índice, né? Então, cash settlement, alguns instrumentos, como a gente já viu, futuros têm liquidação financeira e alguns têm especificado no contrato que é liquidação física, né? Então, um jeito de encerrar a posição é você ir até o vencimento do contrato, vai até o settlement, faz o settlement, vai até a data de entrega, né, o delivery date do contrato. Quantos contratos são encerrados assim? Menos de 1% dos contratos são encerrados assim. Qual é a outra forma, então, de encerrar o contrato? É fazer o que a gente chama de offsetting. O que é fazer o offsetting do contrato? Então presta atenção. Nós vimos no vídeo anterior que a clearing house é sempre a contraparte final de todas as partes que estão negociando. Então lembra, a gente viu isso, a função da clearing house é ser a contraparte final de todos os contratos. Então como ela é sempre a contraparte final de todos os contratos, se um trader simplesmente assumir uma posição oposta à atual, lembra? Na aula anterior, eu mostrei exatamente esse exemplo. A gente tinha lá o trader A, a gente tinha lá o trader B e a gente tinha lá que apareceu no final o trader C e a clearing house estava aqui, que era a contraparte de todo mundo. O que aconteceu com o trader B? Inicialmente, ele assumiu uma posição short e ele vendeu para o A, que assumiu a posição long. Só que ele não vendeu, tudo bem, ele negociou com A, mas o que a bolsa fez? Entrou no meio. Então a bolsa ficou long para essa posição short e ficou short para essa posição long, de modo que a bolsa sempre zerada. Aí o B negociou com o C, mas ele não negociou com o C no fim do dia diretamente. Sim, ele fez a negociação, o B, né? Porque o que aconteceu aqui? O B ele já estava vendido, aí ele queria agora ficar comprado, lembra? Ele queria ficar comprado. Então quem vai vender para ele agora é o C, short. Mas como que vai acontecer isso? Não vai acontecer diretamente. O que vai acontecer é que o C vai vender para a bolsa, então ele vai ficar short, então a bolsa fica long aqui, e a bolsa fica short aqui para vender para esse cara aqui que vai ser o cara long. Então, o que vai acontecer? Não existe a operação direta do B com C. Então, o que vai acontecer, como a gente viu no vídeo passado? O C vende para a bolsa, que assume a posição long. Aí, agora que a bolsa comprou, ela vende. Então, de novo, a bolsa zerada aqui. E aí, o nosso amigo B assumiu a posição long agora. E quem sobrou no mercado foi o A, que estava long, e o B, que estava short. Porque sempre, no fim do dia, a hora que você limpar tudo, se alguém está comprado, tem que ter alguém vendido, porque a bolsa não assume esse risco, ela só fica no meio do caminho comprando e vendendo. Mas
O nosso assunto agora nesse vídeo é sobre como encerrar a posição. Ó aqui, ó, é o que aconteceu com o B. O que ele fez? Ele estava vendido e ele não quer mais. Ele podia ter esperado chegar até o fim, mas vamos supor que no meio do caminho ele quer sair pelo motivo que for. Ou mesmo que falte 1 segundo para terminar o contrato. Lembra, 1% só dos contratos são liquidados, você levando o contrato efetivamente até o vencimento. Por quê? Porque tem custo, porque como eu já expliquei antes, o contrato futuro ele é padronizado e não necessariamente aquele contrato que você negociou casa direitinho com a necessidade que você tem, né? Vamos supor que você é um produtor de soja e vendeu soja. Pode ser que a sua soja não seja exatamente a soja que está especificada lá na BMF, ou vai ter custo para entregar daquele jeito. Então o que você faz? Você se protege vendendo a sua soja no mercado futuro lá para travar o seu preço, como a gente já viu em N outros vídeos que funcionam, não vou mais falar sobre isso aqui. Mas o fato é que, faltando 1 segundo para encerrar, você vai lá e encerra a tua posição, para encerrar, que eu digo, para o contrato chegar no vencimento, né, para acabar o contrato. Só que você faz o quê? Você faz um offsetting da sua posição, né? Então, a forma de encerrar é o que a gente chama de offset. O que você faz? Você faz a posição oposta do que você tinha. Você faz um reverse trade. Então, ó, simplesmente assuma uma posição oposta à atual, na mesma quantidade, no mesmo vencimento, no mesmo ativo objeto, né? Que é o que a gente chama de fazer um reverse trade. E aí, acabou seu risco, que foi exatamente o que aconteceu com o cara B. O que ele fez? Originalmente, ele tinha vendido, ele estava vendido, ele ia entregar lá a soja dele nessa data aqui. O que ele faz quando ele não está mais interessado em continuar no mercado? Agora ele vai lá e assume uma posição long, que foi o que ele fez. Claro, ele vai ter que achar uma parte para fazer isso. Mas quando ele fizer isso, olha o que aconteceu com o risco dele. Se numa ponta ele está entregando, está vendendo, e na outra ele está recebendo, a bolsa olha e fala, esse cara aqui numa ponta comprou, numa ponta vendeu, então resumo, ele está fora do mercado. E todo lucro ou prejuízo que ele vai ter desde o dia que ele começou a operação até aqui, já vai ter sido pago para ele, ou vai ter, ele vai ter, né, retirado dele, então ou ele já pagou, ele já recebeu, por meio dos ajustes diários, que são, fazem parte daquele mecanismo de margem que nós vamos ver nos próximos vídeos, mas eu já expliquei rapidamente que todo dia você vai fazendo a liquidação do quanto você tem a receber e quanto a pagar. Então, quando o cara chegar nessa data T aqui e quiser cair fora da operação, ele faz simplesmente um reverse trade e aí ele está fora do mercado, exatamente como a gente viu que aconteceu com o trader, né, com a parte B, né, a parte B que não quer mais ficar lá exposta a risco, tá bom? Então, resumindo, duas formas principais de encerrar a posição, né? Duas principais, para falar a verdade, essas são as duas, né? Ou você vai até o vencimento e aí tem ou a entrega física ou cash settlement, ou você faz um reverse trade. Tá, eu falei duas principais porque tem uma outra que tem uma condição muito específica que nem, assim, no Brasil eu acho que nem tem, nos Estados Unidos tem, mas que é o seguinte, você faz uma posição no contrato futuro, vai até o fim com a posição, só que você combina já com a bolsa e com uma outra parte, você encontra um cara que está disposto a fazer uma negociação que a gente chama off-pitch. O que é isso, né? Off-pitch é o seguinte, você fala para a bolsa, olha, eu encontrei o A, tudo bem, né? O C tem uma posição contra a bolsa e o A tem uma posição contra a bolsa. Mas você vai lá e fala para a bolsa o seguinte, ó, eu vou terminar o meu contrato, eu não vou encerrar antecipadamente e eu vou fazer uma liquidação off-pitch com o A. Então eu vou entregar para o A vai receber, nós já nos acertamos, nós vamos fazer a liquidação final entre nós, mas a gente não quer encerrar o contrato antes, como foi esse exemplo que eu falei. Só que isso é muito raro e no Brasil nem sei se dá para fazer isso, acho que nem dá para fazer, mas nos Estados Unidos existe isso.
Então, por isso que eu escrevi aqui que as duas principais formas são essas, sendo que dessas duas, 99% das vezes todo mundo faz essa outra forma, porque é mais eficiente, é mais barata, é mais rápida, então todo mundo prefere isso aqui, tá bom? Então, um abraço, vejo você no próximo vídeo e até lá!